Olá, meu nome é Marcelo Vivas, eu sou professor da Universidade Federal de Alfenas, um campus de Poços de Caldas. Eu sou físico de formação e coordeno o laboratório de espectroscopia óptica e fotônica da universidade. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a pesquisa que a gente vem realizando no laboratório nos últimos 2 anos e meio. Bom, então, basicamente, no laboratório de espectroscopia óptica e fotônica, esse laboratório é coordenado por mim e a gente trabalha com fotônica de materiais e instrumentação científica. Então, nesse vídeo eu quero falar mais ou menos o que são essas duas áreas e da importância delas para o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do país. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma propaganda e para vocês que quiserem acessar o nosso site, é o leofoto.wixsite.com/leof. Lá você encontra algumas informações sobre o nosso trabalho. Bom, o Laboratório de Espectroscopia Óptica e Fotônica, ele começou suas atividades em 2017, em uma antiga sala de reuniões do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Alfenas. Então, desde então, a gente tem passado por algumas modificações no laboratório, para se adequar a um laboratório de pesquisa científica, e a gente vem melhorando cada vez mais a infraestrutura de equipamentos, basicamente equipamentos em óptica e fotônica. Ele é coordenado por mim, e desde 2017, ele já tem 4 alunos de IC já passaram por lá, 4 alunos de mestrado já terminaram suas dissertações, todas realizadas no laboratório, e já tem mais uma defesa marcada para o dia 28/8 agora, do Vicente Luiz Ricardo. A gente tem 4 projetos multidisciplinares já foram feitos no laboratório. A gente tem sido fomentado aí pelas agências de fomento FAPEMIG, CNPq, CAPES e pela própria Unifal. Bom, então, o que a gente faz? O laboratório de espectroscopia óptica ele se preocupa basicamente com duas vertentes, tá? Uma é a fotônica de materiais, que eu vou explicar o que se trata. E a outra é a instrumentação científica, desenvolver os nossos próprios equipamentos, tá bom? Então, na fotônica de materiais, a gente pode dividir em duas partes. Uma é a interação da luz com a matéria, tá? Entender processos básicos, processos ópticos e eletrônicos em materiais, utilizando luz para isso. Tá? E a segunda é manipular a luz para a gente fazer dispositivos baseados em luz. Como, por exemplo, você pode pensar em células solares, que está no nosso cotidiano. A gente pode pensar nesse trabalho, que aparece agora, a gente está publicando um trabalho que a gente vê é capaz de gravar informação tipo num DVD, só que em 3 dimensões do material. E a parte de instrumentação científica que eu falei é que a gente desenvolve os nossos próprios equipamentos, os nossos próprios aparatos experimentais. A gente não tem uma caixa preta, tá bom? E isso nos fornece algumas particularidades, A gente não fica preso a certos experimentos, tá bom? É isso que eu vou tentar passar para vocês o máximo que eu conseguir. Bom, a gente tem a orientação a nível de mestrado na Unifal, a gente ainda não tem o doutorado, mas deve estar pintando aí em 2020, em 2021. E basicamente a gente atua, o laboratório atua no laboratório esse laboratório atua no mestrado em física experimental, na Universidade Federal de Alfenas, e também no mestrado em ciência e engenharia de materiais, focado na parte de polímeros e nanomateriais. Bom, o que é essa fotônica de materiais? Fotônica, basicamente, é um termo que se usa para um desenvolvimento de dispositivos que operam, ao invés de elétrons, que tem a eletrônica, operam baseados em fótons. Mas antes, basicamente, da gente fazer algum dispositivo, a gente precisa entender como que os materiais funcionam. Então, a gente estuda alguns tipos de materiais, por exemplo, nanocristais semicondutores, polímeros, materiais bidimensionais, etc. A gente utiliza para isso lasers, desde laser
que a gente chama de laser contínuo, com até lasers especiais, que a gente chama de lasers pulsados. E através dessa interação com o material, a gente é capaz de ver se esse material, por exemplo, pode ser aplicado em célula solar, pode ser aplicado em dispositivos de armazenamento de informação, pode ser aplicado em eletrônica bidimensional, em eletrônica flexível. Por exemplo, na área de eletrônica flexível, um dos materiais que está despontando é o grafeno. O grafeno é um material feito de carbono, cuja espessura do grafeno é de apenas uma camada atômica. Tá? E esse material, uma das grandes vantagens, né, ele tem vários tipos de vantagens, como alta condutividade elétrica, condutividade térmica, ele é flexível, ele tem alta resistência mecânica. Bom, mas uma das grandes dificuldades é saber se você tem apenas uma camada atômica ou várias, né? Você pode utilizar a espectroscopia, né? Utilizando laser, por exemplo, para saber se o material que você sintetizou tem apenas uma camada ou várias camadas. Tá bom? Nessa área, a gente também se preocupa com a interface entre ciência básica e aplicações tecnológicas. Por exemplo, para você dar uma ideia, há uns 20 anos atrás, no grupo do professor Eric Mazur, na Universidade de Harvard, eles estavam estudando o silício e estavam jogando um feixe de luz, um laser pulsado sobre o silício, em uma atmosfera controlada. E o que eles observaram foi que depois da interação do feixe de luz com o silício, surgiu uma nova estrutura no silício. Quando eles foram analisar essa estrutura do silício, eles viram nessa figura ao lado que o silício é um ótimo material para detecção da luz visível, né, ou então para a célula solar, e ele atua aqui na luz visível. E para você ir no infravermelho, na região do infravermelho, você tem que usar germânio, arsenete de galho índio. Esse novo material, denominado Black Silicon, né, que é o silício preto que eles chamam, esse novo material que foi feito a partir do silício, eles viram que ele cobria essas duas áreas, tanto a área do visível quanto do infravermelho, e além disso, a sensibilidade dele detectar fótons, tá? Ele absorver fótons, aumentou em cerca de 1000 vezes. Então, eles estavam fazendo uma pesquisa básica, viram uma aplicação, desenvolveram uma patente, e isso desenvolveu novas tecnologias. Tá bom? Então, a gente está sempre preocupado com essa interseção entre ciência básica e tecnologias, porque o importante também para a ciência é gerar valor agregado aos produtos e, com isso, desenvolver a economia de um país. Hoje em dia, a gente já está na era dos materiais bidimensionais como grafeno, e já temos, até no Brasil, temos conseguido confeccionar grafeno em materiais bidimensionais em grande escala. Bom, você tem uma base na área de dispositivos que a gente tem trabalhado. Por exemplo, aqui está uma foto onde a gente analisou, fez uma montagem ótica para ver as propriedades óticas desse material, que é um polímero semicondutor. E depois que a gente entendeu os processos desse polímero semicondutor, é um polímero semicondutor, quando você joga UV, o material degrada, a gente desenvolveu um material para ser um dosímetro de radiação UV tridimensional. Então, a gente fez um aparato óptico que nada mais é do que um sistema capaz de monitorar a imagem do material por fluorescência. Então, aqui a gente capta a fluorescência do material em função do tempo, a gente vê que a fluorescência diminui ao longo do tempo, depois a gente usa métodos de simulação numérica para saber, ao longo do material, como que ele foi degradado, como é que foi a dosagem da radiação, tá bom? Então, a gente estava pesquisando uma coisa básica, viu que pode ser utilizado para uma coisa aplicada e a gente começa a desenvolver isso no laboratório. Tá? A última parte é a parte de instrumentação científica. Então, o que a gente faz aqui? Basicamente, o laboratório é como se fosse um Lego, né? Você vai montando os seus experimentos. Então, nessa montagem, a montagem envolve muito da parte óptica, mas também envolve a parte de eletrônica, tá? E também envolve a parte de optoeletrônica, para você desenvolver os materiais que a gente usa no laboratório. Então, tudo isso pode ser, gera um certo conhecimento para você desenvolver novos produtos, né? Então, aqui está eu só ilustro alguns dos equipamentos que a gente faz, né?
Isso nos permite mudar de experimentos, além de permitir mudar de experimentos, eles nos permite diminuir bastante o custo do laboratório, porque cada equipamento desse, se você fosse comprar, importar, tudo importado, são muito caros, né? Sistemas de translação XYZ, sistemas de denominado shutter, transladadores, etc. Microscopia ótica, a gente monta um microscópio óptico, etc. São equipamentos caros, tá bom? Qual que é a grande vantagem? A vantagem é que a gente pode atacar vários problemas utilizando o laboratório de ótica, porque a gente não fica preso a um equipamento, né? Uma caixa preta que só faz uma coisa. No nosso caso, a gente pode começar a modificar o nosso experimento para atacar um outro problema que a gente inicialmente não tinha pensado, né? Porque a ciência corre muito disso. No início, você está pesquisando uma coisa, você enxerga outra. E essa outra pode ser bem mais interessante. Então, a gente consegue ter essa maleabilidade para tocar o laboratório, como se fosse um Lego mesmo. Tá? Uma outra coisa que é muito importante o país investir em ciência e tecnologia voltado para a instrumentação científica no Brasil. Hoje em dia, a gente tem no CBPF uma área da física voltada para a instrumentação científica. E isso é importante porque todos os equipamentos nossos da área científica são extremamente caros e são importados. Então, o Brasil gasta bilhões em ciência e tecnologia, esse dinheiro fica tudo lá fora e ele não é revertido aqui dentro para a nossa ciência e tecnologia, né? Por causa que esse dinheiro não fica aqui, não é gasto aqui para geração de impostos, etc. Então, se você quiser, por exemplo, comprar um microscópio eletrônico de transmissão, que é caríssimo, milhões e milhões de dólares, ou um microscópio de varredura por tunelamento, que são milhões e milhões de dólares, você tem que importar isso, ou da Europa ou dos Estados Unidos. E isso, além de custar muito caro, deixa de fazer com que a economia gire no país voltada para a ciência e tecnologia. Tá? Então, é importante ter uma parte de instrumentação científica sólida e o laboratório tem preocupado com isso. Então, no laboratório, quem quiser aprender essas partes, ele é estimulado a aprender. Embora, muitas vezes, o tempo é muito curto, né, num mestrado de apenas 2 anos. Bom, o nosso laboratório, estamos com vagas abertas aí para projetos multidisciplinares, iniciação científica, mestrado em física e engenharia de materiais. As vagas estão abertas. Vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail mavivas82@gmail.com. E eu gostaria de agradecer, né, aos alunos. A gente já tem novos alunos aí, mas esses alunos aqui foram que construíram o laboratório. Que sem eles o laboratório não existiria, e as agências de financiamento aí. Muito obrigado e espero que vocês possam se interessar pelo laboratório e querer se juntar a nós.